Fala galera da Mavis, tudo bem? Aqui é o Vinícius. Nesse vídeo eu vou estar trazendo um pouquinho para vocês sobre o VirtualEnv. Se você desenvolve o Python, com certeza você já teve problemas com dependência, né? A gente acaba baixando uma dependência para testar uma funcionalidade, baixa um pacote para testar uma outra e a gente acaba ficando com aquele ambiente cheio de dependência que a gente não utiliza mais, pacotes que a gente ficou muito tempo sem utilizar. Então o VirtualEnv é muito bom para isso, né? Para sanar esse problema. O VirtualEnv consegue separar vários ambientes de desenvolvimento em Python, então a gente consegue criar diversas configurações de bibliotecas e pacotes por projeto, né? Então se a gente tem um projeto que tem muitas bibliotecas, a gente consegue fazer um ambiente especializado apenas para ele, né? Se a gente tem um projeto com outras bibliotecas e outros pacotes, a gente cria um ambiente apenas para ele. Então, se você desenvolve Python e tem esse problema de isolamento de bibliotecas e isolamento do seu ambiente de desenvolvimento, assiste esse vídeo, com certeza ele vai te ajudar muito a entender como que o VirtualEnv funciona. Então, galera, para a gente desenvolver em Python, a gente precisa basicamente de 4 componentes. A gente precisa do gerenciador de pacotes, né? A gente pode utilizar o pip, o setup tools. A gente precisa do binário do Python, que é quem vai executar o nosso código. A gente precisa da biblioteca padrão do Python, que são as bibliotecas que já vêm com a versão instalada do Python. E também a gente precisa do nosso código-fonte. Então, com esses 4 componentes, a gente consegue executar um código em Python. Então, basicamente, o que o VirtualEnv faz? O VirtualEnv pega esses 4 componentes e isola eles em ambientes que a gente vai criando no decorrer do nosso desenvolvimento. Então, por que ele é muito bom? Exatamente porque a gente consegue ter diferentes ambientes na mesma máquina. Então, se a gente tem um projeto que utiliza, por exemplo, a biblioteca Y, e a gente tem outro projeto que também utiliza essa biblioteca. Então, se a gente precisar em algum desses projetos atualizar essa biblioteca, a gente vai ter problema na outra, porque a gente vai ter um problema de conflito de versão entre as bibliotecas instaladas na nossa máquina. Então, o VirtualEnv, mais uma vez, ajuda a gente nesse sentido. A gente consegue ter versões diferentes da mesma biblioteca em projetos diferentes. E outro problema também que o VirtualEnv nos ajuda é quando a gente precisa desenvolver, por exemplo, Python 2 e Python 3 na mesma máquina, né? Muitas vezes a gente tem que testar a compatibilidade dos nossos projetos e a gente tem que desenvolver uma parte em Python 2, uma parte em Python 3. Então, o VirtualEnv a gente consegue criar ambientes totalmente isolados, que em cada ambiente a gente vai ter uma versão diferente do Python. Então, agora a gente vai passar para a parte prática, né? Vamos brincar um pouquinho com o VirtualEnv, vamos criar ambientes isolados e vamos mexer um pouquinho para ver como é que ele funciona na prática, né? Vamos botar a mão na massa, vamos abrir nosso terminal e vamos mexer um pouquinho com ele. Então, galera, agora com o nosso terminal aberto, a gente pode fazer então a instalação do VirtualEnv. Bom, a instalação do VirtualEnv é muito simples, né? Se você utiliza um gerenciador de pacotes, como por exemplo o pip, a gente consegue instalar ele apenas com um comando. A gente pode dar um sudo pip install, que a gente vai fazer a instalação do VirtualEnv e passa o nome do pacote, que no nosso caso é esse. Com isso a gente faz a instalação dele e aqui deu sucesso na instalação, então deu tudo certo. Então a partir de agora a gente consegue desenvolver, né, um novo projeto ou um projeto que a gente já tenha dentro de um ambiente isolado. Então para isso eu criei um projetinho utilizando o Flask. Para quem não conhece, o Flask é um micro framework web, ele é muito simples e muito fácil de ser utilizado. Então a gente pode abrir nosso projeto e aqui a gente tem esses arquivos. O main é o nosso arquivo que vai startar nossa aplicação do Flask. O requirements é um arquivo que contém os requisitos, as bibliotecas que a gente necessita para rodar esse projeto. Então se a gente der uma olhada, a gente vai ver que a gente só tem a dependência do Flask, é a única dependência para esse projeto ser executado. A partir daí a gente já pode startar nosso ambiente de desenvolvimento. Então para isso a gente utiliza o comando virtualenv, passando como parâmetro o nome de uma pasta onde vão conter todos aqueles elementos, né, os 4 componentes que eu falei agora há pouco no vídeo. Então com isso ele instala o executável do Python nessa pasta, dentro da nossa pasta virtual, e também instala os gerenciadores de pacote, né, o setup tools, o pip e o will. Então pronto, deu aqui como completa a nossa instalação da nossa pasta virtual. Então a gente pode dar uma olhadinha aqui que tem dentro dela. Então aqui a gente pode verificar que a gente tem os binários do Python, né? Então se a gente abrir a pasta bin, a gente tem o Python,
a gente tem os instaladores, né, os gerenciadores de pacotes, install, pip e will. E também temos as bibliotecas do próprio Python, que estão aqui em lib. Então, se a gente entrar aqui na pasta do Python, a gente tem todas as bibliotecas que vêm instaladas com a sua versão do Python. Agora a gente pode voltar para a nossa pasta, onde agora a gente pode fazer a instalação das bibliotecas que a gente vai precisar para esse projeto rodar. Então, agora a gente pode ativar o nosso ambiente de desenvolvimento, dando o comando de source. O source ele vai ler um arquivo, né, no nosso caso é o arquivo de ativação do virtualenv, ele vai ler o arquivo e vai executar passo a passo o que está descrito dentro dele. Então a gente navega até esse arquivo, que ele está na pasta venv, bin, e o nome do arquivo se chama activate. Quando eu dou esse comando, a gente agora startou o nosso ambiente de desenvolvimento. E a gente pode perceber que agora ele vem com um prefixo do nome do nosso ambiente virtual, que no caso aqui é venv. Então agora a gente pode verificar quais as bibliotecas que estão instaladas nesse ambiente. Então se a gente der um pip list, ele vai listar todas as bibliotecas instaladas. Então a gente pode perceber que são poucas bibliotecas, né? Aqui nesse ambiente a gente está com um ambiente limpo, ele acabou de ser criado. Então agora a gente pode fazer então a instalação dos requisitos para o nosso projeto, que no caso estão descritos no requirements. Para isso a gente dá o comando de pip install "-r", ou seja, a gente vai pegar de um arquivo de requisitos e o nome do nosso arquivo, requirements. Então a partir de agora ele começa a instalar, a baixar e instalar o Flask. Então ele fez a instalação de todas as bibliotecas que o Flask precisa para rodar. Eu descrevi apenas o Flask, mas todas as outras que ele baixou aqui são dependências do próprio Flask. Então agora a gente pode verificar se o nosso pacote foi instalado corretamente. Então a gente pode perceber aqui que o Flask está instalado e também todas as outras bibliotecas. Então se a gente der um Python main, a gente coloca o nosso servidor para rodar. Então agora a gente pode verificar se o Flask está rodando corretamente. Agora a gente pode vir no nosso navegador e verificar se a aplicação está sendo executada corretamente. A gente pode vir aqui, digitar localhost e entrar na porta 4000. Então essa foi a página que eu fiz de teste e realmente a gente pode verificar que ele está servindo a página que eu criei. Se você ficou curioso para ver o código do Flask que serve essa página, eu vou mostrar aqui para vocês. Realmente é um código muito simples. Apenas com essas linhas de código a gente já consegue servir uma página HTML. Então, pessoal, agora que a gente já viu que o nosso ambiente está todo certinho, que o nosso projeto foi executado, a gente pode então desativar o nosso ambiente virtual. Para isso a gente tem o comando deactivate. Então, quando a gente desativa o nosso ambiente virtual, a gente pode perceber que o prefixo aqui não está mais aqui, ok? Então agora a gente está na configuração global da máquina. Até que se a gente voltar e dar aquele comando de listagem dos pacotes, a gente pode perceber então que a listagem voltou para a versão global, com todos os pacotes instalados. Então pessoal, agora a gente vai testar a outra funcionalidade do virtualenv. A gente vai tentar agora simular um ambiente com o Python 3 instalado, né? Exatamente para a gente conseguir utilizar o Python 2 e o Python 3 na mesma máquina, sem que um interfira no funcionamento do outro. Então, para isso, eu vou verificar qual a versão do Python que eu estou utilizando atualmente. Então, a versão que eu estou utilizando é a versão 2.7.10. Eu vou remover o meu ambiente criado agora há pouco, que a gente vai criar um novo. A gente pode, então, criar um novo ambiente com virtualenv, nome da pasta, e agora eu vou passar um parâmetro "-python", que é onde eu vou descrever onde está o executável do Python 3. Então, no meu caso, ele está no user local bin Python 3. Então, com isso, ele vai criar um novo ambiente. Ele está passando aqui os executáveis do Python 3, também os executáveis dos gerenciadores de pacote.
no caso o Setup Tools, o pip e o will. Então pronto, ele criou o nosso ambiente virtual, a gente pode dar de novo o comando de ativação dele, activate. Então pronto, estou no meu ambiente virtual de desenvolvimento. E agora eu posso verificar qual versão do Python que está instalada dentro do nosso ambiente. E a gente pode perceber que a versão instalada é a 3.5.1, que foi exatamente aquela que eu passei para o VirtualEnv criar o nosso ambiente de desenvolvimento. Então agora a gente pode desativar o nosso ambiente e remover tudo que está na pasta do VirtualEnv. Com isso a gente volta à versão do Python que estava instalada anteriormente. Então, galera, foi isso. Nesse vídeo a gente mostrou um pouquinho da aplicação prática do VirtualEnv, né, como que ele pode ser utilizado. Curta a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal e também acompanhe o nosso blog, porque lá a gente está postando sempre informações sobre tecnologia, a gente está postando sobre computação, sobre programação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe a sua sugestão, que é sempre muito bem-vinda. A gente vai tentar sempre responder, a gente quer sempre manter o contato com vocês. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.